Olha aqui, é, eu vou começar, obviamente, pela primeira questão. No dia 17, faz uma semana, no dia 17 eu escrevi no meu blog e disse aqui, a título de editorial, que a defesa feita pelo Naban Garcia da fusão dos ministérios da agricultura com o meio ambiente era uma má ideia. E que isso tenderia a prejudicar o agronegócio. E que seria conveniente que o Jair Bolsonaro recuasse dessa ideia. E já então eu estava dando o Jair Bolsonaro como eleito. Sabe o que aconteceu? Teve gente que mandou cocôzinho para mim aqui, ó. Mandou cocôzinho. Manda cocôzinho pro capitão agora, ó. Ô macho. Ô macho. Vai mandar cocôzinho pro capitão. Não é macho? É? Vem cá. Será que há alguém que, ao me ouvir agora, imagina, e os meus colegas estão aqui, trabalham comigo, será que alguém imagina que eu faço uma crítica como essa sem falar com ninguém? Nunca. Eu tô dormindo, Coutinho, aí eu acordo, leio a entrevista do Naban Garcia e digo, você contra. Por quem me tomam? Por quem me tomam? Podem me odiar. Podem me amar. Só não podem dizer, com a devida vênia, que eu seja burro. E que eu fale sem saber do que eu estou falando. Tá não. Então, é preciso que fique claro que quando eu faço uma crítica no que diz respeito ao agronegócio, eu estou fazendo com informação. E não com o cotovelo, e não com o joelho. Jornalismo é trabalho sério. Jornalismo não é trabalho de proselitismo ideológico, vagabundo, michuruca. Eu fui ouvir os empresários do agronegócio. E disseram, não, uma das nossas vantagens competitivas no mundo é que o mundo respeita o trabalho que a gente faz na área do meio ambiente. Essa é uma das nossas vantagens. Quando nós colocamos o nosso produto lá fora, nós somos competitivos, os nossos preços são melhores. Este setor avançou enormemente no país e nós conseguimos diminuir o contencioso ambiental. Sim, nessa área, desculpe, eu sou escolado. Eu desafio a ver um jornalista de direita, de esquerda, de centro que conheça o Código Florestal tão bem quanto eu conheço. Porque eu participei ativamente desta questão. E não porque eu tenha terra, porque o máximo de terra que eu tenho é vaso, jardim, na sacada. O máximo que eu conheço de boi hoje é o bife que eu como. Eu não tenho compromisso absolutamente nenhum com essa área. Mas eu acompanhei de perto as tentativas de conciliação, e eu já vou falar do IBAMA, as tentativas de conciliação entre o agronegócio e o meio ambiente, mediadas, essas tentativas, pela Embrapa, uma empresa competente que faz um trabalho competente. E disse nesse editorial aqui, para o próprio Naban Garcia, no dia 17, que desmandos de fiscais do IBAMA, em os havendo, têm de ser combatidos, mas que eles por si não justificam uma tomada de decisão errada como essa.
porque colocaria sob suspeição a nossa produção, desnecessariamente, né? E ainda tenderia a haver uma confusão danada, porque o Ministério do Meio Ambiente hoje é, de todos os ministérios, aquele que envolve mais áreas. Falamos isso aqui. Para você fazer um shopping em São Paulo, você tem de ter licença ambiental. Uai, rei, mas vai mexer com que árvore? Não é árvore, é trânsito. É emissão de carbono. As compensações de carbono que têm que ser feitas. O número de garagens de um shopping tem de ter licença ambiental. Ah, nós achamos tudo isso excessivo. Então, se mudem as leis, se forem excessivas, se houver, vendo sempre se é conveniente mudar. Ademais, a gente lá fora com olho grande no agronegócio brasileiro, justamente porque é competitivo. Tudo que estão esperando, entidades como Farms Here, Forest There, que tem nos Estados Unidos, financiadas pelo agronegócio de lá, e por isso o nome fazendas aqui, florestas lá, fazendas então nos Estados Unidos, e aqui para nós, terceiro mundo, floresta e macaquito. O problema é que às vezes o bom defensor da causa não é o fundamentalista, o radical, o extremista, mas é aquele que põe a bola no chão, né, Coutinho? Que é uma imagem que a gente vive usando aqui. O jogador brigão, aquele que vai pra cima, aquele que não sei o quê, pode excitar a torcida, precisa ver se ganha jogo. Precisa ver se ganha jogo. Ou se quem ganha jogo é quem joga com prudência. Não era do meu time. E nada tem a ver com a questão política na qual ele se meteu depois. Mas um dos maiores jogadores que o Palmeiras teve se chamava Ademir da Guia. Ademir da Guia alguma vez deu alguma canelada em alguém? Não. Alguma cotovelada em alguém? Alguma vez fez embaixadinha? Para excitar a galera? Eu não faço embaixadinha para excitar a galera. Quando falei que era uma má ideia, está criticando o governo do capitão antes de começar. Não! Estou advertindo para um erro antes de começar. Mandou cocôzinho antes? Manda aplauso agora, ué. Ou eu estava errado quando falei estava errado, agora que tudo indica farão a coisa certa, agora eu me tornei certo. Eu não mudei. Eu continuo a falar a mesma coisa. Não sei se vão desistir realmente da ideia. Espero que desistam ou não dará certo. Tá irritado? Não, não estou irritado. Apenas assim, acho, como tem gente por aí que fala tudo que dá na telha porque o fundamento é puxar saco de poderoso, que não é o meu caso, nunca foi. Ah, e o Temer? Eu já vou falar. Eu já vou falar. Como tem gente que faz isso, cuja profissão é essa, é lamber bota de quem está no poder, ou então chutar cachorro morto, aí acha que o outro faz a mesma coisa. Desculpem, quando eu falo alguma coisa que envolva as Forças Armadas, eu falei com a cúpula das Forças Armadas, como está hoje no meu blog. Eu falo com as pessoas. Eu conheço as pessoas e as pessoas me conhecem. E sabem como eu lido com isso. Tem um novo poder ascendendo aí. Conheço pessoas desse novo poder. Vá perguntar com quem, em que momento, quando eu mantive alguma forma de relação imprópria.
embora converse com todo mundo. Eu não estou minimamente interessado em que o governo Bolsonaro dê errado. Ao contrário, para o bem do Brasil, eu quero que dê certo. Agora, se fala e faz coisas que caminham para o erro, eu vou falar. Discurso que ele fez para Paulista, erro. Erro. Empurra o país para o impasse. Vai ser presidente de quem não votou nele também, ou não vai? Cuidado. Os extremistas desviam o governante do rumo. Bolsonaro vive citando a Bíblia, mas parece que ele é católico, né? Quando eu digo mas é porque a citação da Bíblia é mais frequente entre evangélicos, mas que eu saiba ele é católico. Embora tenha um apoio importante entre evangélicos. Se não leu, e é provável que não tenha lido, porque quase ninguém leu, né? Tem de ler Santo Agostinho. Já disse aqui, aliás, eu disse aqui no dia 17. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia, do que quem me adula porque me corrompe. Corrompe no sentido de afastar do caminho. Sim, eu estou entre aqueles que acham que existe uma perseguição a produtores rurais empreendida por fiscais do IBAMA. Com alguma frequência. A gente tem notícia disso. E Ministério Público do Trabalho. Que estas transgressões sejam corrigidas. Eu até disse aqui que toda atuação de qualquer natureza seja filmada ali no ato. E isso faça parte do auto de infração. Que toda conversa com o produtor seja gravada. Portanto, é possível corrigir os desvios, corrigir os desmandos. Agora, misturar áreas que são necessariamente, atenção para isso, áreas necessariamente contraditórias. E não é mal que sejam. Sempre haverá, dona Maiara, uma pressão do ambientalista e uma pressão do produtor. Mas chamei a atenção aqui, pedi que lessem o Código Florestal. O desmatamento zero com o qual o Brasil se comprometeu, desmatamento zero em relação ao Código Florestal. Quem ainda dispõe de área desmatável, segundo o Código, que tem as zonas de proteção ambiental, as áreas de proteção ambiental, esses podem desmatar, mesmo na Amazônia. Tem fazenda em área de floresta na Amazônia legal? Tem de manter 80% da preservação e pode explorar 20%. Só tem 10 explorado? Pode explorar os outros 10. E não precisa sair do Acordo de Paris. Sobre meio ambiente e clima. Embora eu não seja, e todo mundo sabe, porque já escrevi milhões de textos a respeito, eu não seja um fanático do aquecimento global, causado pelo homem, antropogênico. Mas eu reconheço a existência de uma ordem mundial, na qual nós temos de nos inserir com inteligência. E, finalmente, eu gosto quando fala assim, mudou de ideia. Não, não mudei de ideia, não. Uma das brigas que eu tive com a extrema-brigas, uma das rusgas que eu tive com a extrema-direita foi em relação ao governo Temer. Eu disse, o governo está fazendo a coisa certa. Parem de se juntar com a esquerda tentando desestabilizar o governo.
olhem as medidas que o governo tomou, olhem. E aqui, para quem diz que eu virei um, como é que é, neopetista? Sabe o que me incomoda nisso? Não é a pecha, é a burrice. De novo, apelo aos meus colegas, eles sabem que eu tolero tudo, gente burra eu não tolero. O burro arrogante. Não é aquele que não sabe das coisas. Quem não sabe das coisas tem que ser esclarecido. Aliás, eu adoro quando uma pessoa não sabe e pergunta e quer saber. Agora, o burro convicto é a pior espécie que existe. O PT está demonizando o governo Temer nos palanques. Eu acho um erro. Atenção, eu acho um erro em si, é um erro em si, porque é falaciosa a tese, e é um erro político, porque não significa nada. Só que no começo, o bolsonarismo também fez isso. Os bolsonaristas foram para a rua gritar fora Temer. Ou não foram? Movimento, pessoas eleitas que estão aí foram gritar fora Temer. Porque fazia parte da construção, ninguém presta. Eu disse, opa, pera. Erro. Vai ressuscitar a esquerda e ressuscitou. A esquerda está no segundo turno. E agora eu vejo o Paulo Guedes indo buscar os homens do comando da economia do Michel Temer. Se um dia eu precisar fazer meia-culpa de alguma coisa, eu faço. Mas quem está devendo meia-culpa aí não sou eu. O Mansueto Almeida, eu adoraria, atual secretário de Tesouro, eu adoraria que ele continuasse no governo Temer, no governo Bolsonaro. É um profissional de primeira linha. Um técnico altamente competente. A equipe econômica do Temer é excelente. E nós só não estamos crescendo 3,5% neste ano por causa das tentativas de deposição do presidente Temer com apoio dos bolsonaristas. Porque, afinal de contas, era importante vencer a eleição. Dá para suportar a verdade inteira? Ah, mas dos petistas também, claro, dos petistas desde sempre. Afinal de contas, eles são esquerda. Dá para suportar a verdade inteira? Hein? Que é a única coisa que vocês vão ter de mim. A verdade inteira. E acho sim que um dia a história vai acabar se desculpando com o presidente Temer, qualquer que seja o destino dele. E não estou entrando aqui no mérito das acusações de não sei o que e tal, que eu espero que a justiça com serenidade se encarregue de fazer a coisa certa. Porque às vezes as pessoas são demonizadas e depois, quando vem a resposta, não acontece nada. Veja o caso do Aloysio Nunes Ferreira. O tribunal rejeitou a denúncia contra ele. E, no entanto, ficou debaixo de vara durante um bom tempo. Querem colocar realmente o país nos eixos de acordo com as regras do Estado de Direito, vão contar com o meu apoio. Ah, quem quer seu apoio? Bom, dane-se. Eu estou dizendo eu, indivíduo. Tem muita meia-culpa precisando ser feita assim. Minha nenhuma. Eu penso rigorosamente o que eu pensava, rigorosamente o que está escrito nos meus livros. E algumas das palavras que eu criei, inclusive, estão sendo usadas por aí. Numa entrevista no Piauí, o Bolsonaro usou outra, coitadismo. Coitadismo fui eu que criei.
a lógica do coitadismo. Não me incomodo que me leiam, mas que me leiam mesmo. Então, para encerrar, Bolsonaro vai querer manter a equipe econômica do Temer ou parte dela? O Guedes vai querer isso? Parabéns, é o que tem de ser feito. Entenderei como um pedido de desculpas ao governo Temer, pedido por aqueles que foram às ruas gritar fora Temer, junto com as esquerdas. Vão rever a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente? Se o fizerem, se revirem, parabéns, é o caminho certo. Até porque, né? Eu recomendei as duas coisas. Não acho que esteja fazendo o que eu recomendei, porque a minha megalomania tem senso de limite. Agora, o que é inegável é que eu defendi essas coisas, eu escrevi essas coisas, né? Eu tô aqui para fazer um bom debate, não para fazer chicana. Beijinho, hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.